vamos estar aqui discorrendo um pouco sobre a indiferença. E para basear esta fala, eu quero ler Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Claro que isso é um crédito para o livro do Dr. Edemundo Dias, né, que tem como título Escuta, vermezinho de Jacó. A pior condição da igreja atual é a indiferença. A falta de sensibilidade, a frieza. O mundo está pegando fogo, enquanto estamos simplesmente cantando: "É fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo." Consta que enquanto a ideologia marxista-leninista impunha ao mundo a sua cortina de ferro, o maior movimento anticristão da história moderna, com seu materialismo dialético, que proibiu os cultos a Deus, tirou a liberdade das organizações religiosas, manietou a confissão de fé. Em outubro de 1917, exatamente naquele mês, a Igreja Ortodoxa Russa travava um caloroso debate. A cúria reunida discutia a cor da estola, a sobrepeliz sacerdotal do bispo nas funções litúrgicas, se roxa ou se branca. Do mesmo modo, Nero tocava a flauta enquanto Roma incendiava. Assim, exatamente assim é que estamos procedendo no Brasil. O país vai de mal a pior e a agenda da igreja é estabelecida como se nada tivesse acontecendo. Afinal, estamos crescendo numericamente, estamos na fita, estamos cada vez mais aumentando o nosso caixa. Os nossos líderes estão cada vez mais influentes politicamente. Mas é exatamente esse comportamento que deixa Deus doente, a mornidão da igreja. Pior, parece que é vigorosa, fervorosa, ativa, briosa, consciente, mas não é. Difícil de perceber, mas esse comportamento da igreja faz Deus ficar com náuseas, vomitar, apatia, ajuntamento morno, sem clareza, sem tirocínio espiritual, comunhão trivial, insipidez. A causa maior dessa mornidão é o pecado da cegueira e a frieza dolosa e consciente. É como se fosse possível mascar chiclete enquanto se adora ao Senhor do Universo, bocejar na face do Rei da Glória. O mundo pega fogo, mas isto não nos atinge. Então eu não estou nem aí que se exploda mesmo. A cultura do mundo, da indiferença e do desamor está moldando essa igreja e não o contrário, como deveria ser. A pregação do Evangelho, cheio da paixão carmesim pelas almas perdidas, fogo consumidor do pecado, confrontando com o império das trevas e fazendo vidas se renderem ante a graça do Pai. Essa igreja prefere a pregação da autoajuda à ajuda do alto. Prefere os músculos dos heróis do cinema, do tipo Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ante o Cristo sacrificado no madeiro. Prefere os acadêmicos e sabichões intelectuais que aprisionam Jesus em suas próprias cátedras e liturgias. Prefere o barulho bonachão que manipula Jeová Rafá, o Deus que cura, a ponto de apresentá-lo com um simples apelo ao emocionalismo e à carência social. Prefere místicos mascarados, jactanciosos, convencidos e embevecidos de si mesmos e das suas próprias religiões fabricadas. Prefere os cristãos aleluias, que estão sempre olhando do alto da sua santidade e nunca choraram com a desolação e a perda do grito desesperado dos prisioneiros ou dos enfermos ou dos oprimidos. Prefere os zelotes garbosos, que guardam todos os mandamentos desde as criancinhas, mas que não se atreveram a tirar a primeira pedra na mulher pecadora diante da verdade cristalina, na qual não há nenhuma sombra de variação. Prefere os fariseus ou os saduceus legalistas que já chegaram ao seio de Abraão, sem antes passar pelo Gólgota e pelo Getsêmane.
banhados no sangue do Cordeiro Pascal. Essa igreja não se importa mais com a desgraça humana. Isto não a incomoda mais. Não quer saber dos cegos, dos mudos, dos aleijados de dentro e de fora dos seus muros ou de suas varandas. Rejeita os joelhos fracos e trôpegos. As ovelhas enfermas são refugos dos seus rebanhos sadios e nédios. Essa igreja já não enxerga os abortados dos partos das sarjetas, os algemados pelo pecado, até mesmo porque os seus pecados da insensibilidade e da indiferença já lhes impedem fortemente de lhe caírem as escamas dos seus próprios olhos. Ah, minha alma, prepara-te para encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. Exclamou um dia com grande sofreguidão e de dentro das suas entranhas o poeta T.S. Eliot. Isto vale para todos nós. Isto vale para a igreja. Então, cumpre desde já consignar algumas dessas perguntas que certamente serão feitas naquele grande e terrível dia. Onde estão os milhões de órfãos produzidos pela indiferença da igreja atual? Onde estão os filhos dos obreiros que se perdem no meio do caminho? Onde estão os fracos e deprimidos com as falhas hereditárias e com as raízes de amarguras do passado familiar desajustado? Onde estão os recurvados, os contundidos, que sentiram em determinado momento do caminho do deserto árido e sombrio o tédio deprimente do silêncio? Que respostas essa igreja tem dado a todos esses desapontamentos? Ao ser arguida, onde está essa multidão? Essa igreja certamente teria que responder diante do trono branco. Esta multidão está justamente onde nós a colocamos, no coração petrificado de nossa própria indiferença. Essa igreja não quer enxergar tal multidão, mas o problema é que ela, essa própria igreja, tem sido a grande promotora e produtora desse drama existencial, fruto da desolação do seu próprio seio, do seu próprio colo ou falta deste. Uma igreja que lembra mais a Avenida Paulista, na qual a elite é honrada e os subalternos ignorados, onde o amor é reprimido e a liberdade é acorrentada. Dobrando-se aos poderes deste mundo tenebroso, a inteligência dessa igreja deformou o evangelho da graça em cativeiro religioso e distorceu a imagem do Cristo de Deus pela ficção surreal da justiça própria. Pois ela mais inflige feridas purulentas em vez de curá-las com o mercúrio sanador do sangue do Cordeiro. Um evangelho insosso, recheado de clichês, é o que se propõe. Para os que padecem de cirrose, é oferecido um antiácido, um sorrisal verbal, misturado com uma colher de analgésico que não cura o câncer da alma. Ao menos que tenhamos a mesma paixão inexorável pela verdade que Jesus demonstrou no templo, ante os vendilhões e mercadores improbos, estamos destruindo a nossa fé e traindo o Senhor e nos enganando a nós mesmos. O auto-engano é o maior inimigo da integridade, pois nos impede de nos enxergarmos como realmente somos. O diabo é o pai da mentira. Ele é o maior de todos os ilusionistas. Ele inverniza a verdade. O diabo odeia o profeta, porque o profeta fala a verdade, a tempo e fora de tempo, quer agrade, quer desagrade. O diabo incita o homem a rejeitar a verdade de Cristo, a rejeitar a proposta da cruz. A ética evangélica é perturbadora demais, problemática demais para fazer sobreviver a igreja bem-sucedida nesse mundo tão competitivo da religiosidade. Precisamos atrair o povo de qualquer forma, e essa atração não se dará pela verdade ética de Cristo, diz o enganador. Essa igreja da indiferença depende que as demandas radicais da vida cristã, da igreja primitiva, nunca serão plausíveis no presente século. Em vez disso, propõe a conformação com o cumprimento morno
de um conjunto frouxo de preceitos que facilmente os arrasta para o farisaísmo, o judaísmo e a hipocrisia. Essa igreja dormita em berço esplêndido, dorme o sonho das virgens imprudentes, sob o som e a imensidão de seus padrões invulneráveis de justiça e de honra, sob o manto de uma falsa piedade. Na sua mórbida indiferença, essa igreja não quer compreender a verdade basilar do Evangelho, tanto na glória quanto na cruz. Finge esquecer que viver o Evangelho e propagá-lo sobre esse mundo hostil e caótico significa lançar sobre a nossa face tanto a tristeza quanto a gratidão e, a partir do chão, em direção ao mundo. Compreender que as portas do inferno ficarão onde estão se a igreja deixar de marchar sobre ela. A imitação de Jesus dentro do contexto da vocação da igreja por ele instituída exige de seus seguidores a mesma atitude que ele teve, a mesma têmpera do seu modo de pensar. Brennan Manning, em Convite à Loucura, assim nos alerta: o que assistimos é a avareza, a ganância desmedida e a exploração do pobre no seio da comunidade. Frequentemente, nossa reação é denunciar os outros e nos afastar deles. No entanto, todos estamos envolvidos. O Evangelho exige de nós honestidade dolorosa. Prossegue ainda: vá à luta pelo dinheiro e torne-se um hedonista. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou arrependa-se e retorne ao espírito do Evangelho. Somos chamados para viver como profetas e amantes no espírito de Jesus Cristo. Não podemos viver uma mentira, pois estaremos enganando a Igreja Universal e a congregação local sobre aquilo que esperam de nós. Thomas Merton escreveu: o que o Evangelho de Jesus Cristo nos oferece não é uma falsa paz que nos permita evitar a luz implacável do julgamento, mas a graça para corajosamente aceitar a verdade amarga que nos é revelada, abandonar nossa inércia, nosso egoísmo e submeter-nos completamente às demandas do Espírito, rogando sinceramente por ajuda e dedicando-nos generosamente a cada esforço que Deus exige de nós. Indiferença espiritual é o que a igreja odierna, pós-moderna, precisa vencer e voltar aos primórdios, voltar aos princípios da didaquê, a doutrina dos apóstolos. Temos que ter mais comunhão, temos que ter mais amor, temos que ter mais santidade, temos que ter mais unidade. Essa é a proposta do Evangelho. E assim nós podemos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Que a igreja possa despertar desse sono. Que um dia nós possamos ver novamente, como no princípio, todos aqueles que foram rejeitados pelo homem serem novamente aceitos por Deus e trazidos à salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.